Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Admirável Novo Podcast Brasileiro. É um prazer muito grande ter vocês conosco novamente, nossos queridos ouvintes. E como sempre, ao meu lado, meu amigo Thiago Bentes. E aí, Thiago, beleza? Fala, Buquinho, tudo bem? Tudo certo. Tudo pelo certo, né? Como já diziam alguns. E hoje, Thiago, temos aqui um convidado. E o nome dele, sem muitas delongas, é o Christian Felipe. O Christian, ele está no Ministério Pastoral, desenvolvendo na Primeira Igreja Batista de Benevides, área metropolitana de Belém, e é um prazer muito grande ter esse jovem rapaz aqui com a gente hoje. E aí, Christian, tudo bem? Bem-vindo. Prazer imenso estar aqui nesse podcast. Prazer imenso estar aqui junto com meu amigo Buki. E também está sendo um prazer conhecer o Thiago. Thiago, você é um cara famoso, cara, para mim, velho. É mesmo, cara. Quase como um teólogo relevante aqui no meio de Benevides. Quase teólogo e quase relevante. Por aí. Tu viu, né? Foi na trave, quase. Por aí. E, Christian, eu queria te perguntar uma coisa de início. Como é estar no ministério? Como é ser pastor, bodybuilder? Cara, primeiro, estar no ministério está sendo, assim, acho que a terceira maior alegria da minha vida. A primeira, sendo bem crente, foi a salvação, né? A segunda, o casamento. E a terceira é servir no ministério pastoral. Isso é uma coisa que eu desejava desde a adolescência, desde que eu entendi que o Senhor me alcançou. E estou sendo agraciado agora com esse tempo de serviço e de trabalho. Agora, ser um pastor bodybuilder, cara, é outro desafio. Que as pessoas pensam que eu não posso comer pizza, não posso comer hambúrguer. Eu tô tomando Coca-Cola, é quase que pecaminoso. Eu sei como é. Eu passo por isso. Tu passa por esse tipo de julgamento estético, né? As pessoas não sabem o que é uma retenção de líquido. Uhum. Absurdo. Absurdo. Christian, mas tu tá treinando? Cara, sim, por enquanto, estou parado há 10 dias, por conta de problemas de saúde que a minha esposa tivemos. Teve uma onda de virose aqui por Benevides. A minha esposa acabou tendo um agravante a mais da virose por conta da asma dela. Então, eu fiquei ali derrubado uns 3 dias, e o restante dos dias fui cuidando dela aqui em casa. Então, mas, cara, treino com recorrência, para mim faz parte. Eu entendo que cuidar do corpo é uma disciplina espiritual. Então, tenho tomado isso como filosofia de ministério e testemunho também. Uhum. Mas vocês dois estão melhores já. Tu Sim, parece que tá bem, né? sim, graças a Deus. Um pouquinho cansado só do dia, mas nada demais. O teu negócio é musculação, então. Sim, a minha esposa, a especialidade dela é trabalho com esportes. Então, ela é ex-atleta de handball e também de basquete. Eu já fui para o jiu-jitsu, mas eu não era bom. Também já fui para o handball, também não era bom. Então, eu sou menos ruim na musculação. E foi lá que eu me encontrei mesmo. Uhum. Qual foi o máximo de medidas aí que tu pegou? 40 de braço? Ah, cara. Olha, acho que o maior porte físico que eu cheguei foi na pandemia, velho. Só que assim, era uma mistura de musculação com lasanha. Uhum. Então, na pandemia eu bati 120 quilos aí. Uhum. Eu tava com quase 50 de braço. Só que assim, eu não tava nada saudável, né, cara? Eu ia pra academia escondida Uhum. e eu chegava da academia e pedia aquele... Assim, a comida delivery ganhou muita visibilidade na pandemia. Então, cara, eu chegava em casa e pedia vatapá e lasanha pra jantar, assim. É, Era absurdo. importante é o shape falar por ti, né, cara? Importante. É o mais importante de tudo. Mas e aí, quando tu não tá treinando regularmente, tu faz cardio todo dia? Cara, quando dá tempo, sim. Quando dá tempo, sim. Eu costumo, hoje, dentro da ordem das minhas prioridades, a priori tem sido a rotina pastoral. Então, tenho me organizado para ter tempo estudando, ter tempo me preparando biblicamente para visitas e aconselhamento, preparar sermões, preparar estudos bíblicos e discipulado. Depois que eu me preocupo com isso, eu considero as coisas de casa, vejo as demandas do que a minha esposa tem aqui, que eu posso ajudar ela nesse tempo livre.
E aí sim eu penso nas atividades físicas, mas eu tento não negociar nenhum desses 3 elementos e tendo essa ordem de prioridade também. Tu é educador físico, né? Sim. Bacana, entendi. Então é um negócio que tu tenta conciliar bastante. Sim, eu não trabalho na docência já desde quando eu fui para o seminário em 2019, né, mas eu trabalhei em salão de musculação por 3 anos. Foi 1 ano atuando como graduado e foram 2 anos estagiando, né, então trabalhei ali no salão, trabalhei como personal, trabalhei no salão e também atuei como professor de educação física dentro do seminário. Dentro do seminário. Tu é seminário onde? Eu sou formado em teologia avançada com habilitação no Ministério Pastoral aqui no Instituto Missionário Palavra da Vida, Pará. Tu fizeste quanto tempo lá? São 4 anos lá? Foram 4 anos. Então, foi 4 anos por um motivo a princípio, né. Eu estava com o objetivo de ter uma outra graduação, e hoje o seminário ele tem uma parceria com uma faculdade particular, então eu decidi iniciar uma graduação em filosofia, que inclusive estou no meu último ano agora de filosofia. Uhum. E foi por isso que eu fiquei um tempo a mais. Quando eu entrei, eram só 3 anos de seminário, e eu fiz 4 por conta da graduação. Uhum. Entendi. Então tu tá fazendo filosofia, tua terceira formação. Sim, terceira formação. E cara, para ser bem sincero, educação física nunca foi a menina dos meus olhos, digamos assim. Uhum. Eu comecei a pensar em educação física quando eu comecei a praticar musculação ali por volta dos meus 16 anos, né, então isso já tem 10 anos. Então, dentro disso, eu meio que fui emocionado, sabe, você começa a praticar atividade física, sente que aquilo ali é tudo pra você e, poxa, por que não trabalhar com isso? Então, cara, nos primeiros 6 meses pra mim já era um inferno. Eu queria sair da sala de aula, não me identificava nada, e aí eu meio que terminei, porque eu não queria ficar pela metade, e era uma exigência também pessoal para ir para o seminário. Então, Uhum. 2018 foi o fim e 2019 tive início lá no Palavra da Vida. Uhum. Ô, Deca, Winstrol, Durateston, Testex. Todo mundo sabe que é a fórmula mágica para você ficar mais sexy. A fórmula mágica do sucesso, né? Esse é o louvor clássico das academias, né. Exatamente. Mas é pecado, cara. É pecado, cara. Cara, eu tenho uma opinião bem popular sobre isso, né, então acho que cabe Mas a pergunta é, essa opinião vai te deixar impopular? um pouco, mas eu falo sobre ela abertamente. Então pode falar, porque a gente tem 3 ouvintes. Então, eu acredito, né, que o uso de recursos ergogênicos seria o termo mais técnico disso. Melhoradores de performance. É, eles são mediantes a um acompanhamento médico e a uma contribuição de desempenho melhor em atividades físicas para profissionais. Uhum. Então, eu não acredito no uso de recursos ergogênicos para fins estéticos e recreativos, como eles são mais popularmente conhecidos nos meios de musculação. Uhum. Então, se você não é um profissional da área, se você não é um atleta, se você não trabalha com desempenho e para potencializar a sua aptidão física, eu acredito que não faz sentido. Entendi. Ô, Christian, e o Paulo Musi, ele é visto mesmo como um bom ícone do meio do fisiculturismo, da musculação, do bodybuilding? Cara, para ser bem sincero, hoje eu consumo pouco a mídia fitness, consumo Uhum. bem pouco. O que eu sei do Paulo Musi talvez não seja muito diferente do que vocês dois sabem a respeito dele. Eu já vi uma palestra dele, e foi online também, aquelas palestras transmitidas. Foi para fins de curiosidade, para tentar descobrir mais ou menos qual que era dele, o que é que ele tinha a apresentar sobre o assunto. E o Paulo Musi, na verdade, eu acredito que ele é alguém que é bem embasado teoricamente, mas a musculação não é a área de propriedade dele. O Paulo Musi é um Uhum. médico. Sim. Então, ele fala sobre musculação porque ele tem visibilidade para isso e tem um conhecimento, digamos assim, empírico. Então você Uhum. junta ali o background de saúde dele, somando com o que ele tem de experiência de musculação e acaba que ele ganha visibilidade porque ele é um bom argumentador, né, Uhum. mas tudo que ele fala
necessariamente novidades do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista de compreensão de musculação e de fisiologia do exercício. Ele fala tudo que já é óbvio, só que de um jeito talvez mais acessível e mais bem desenvolto, digamos assim. Uhum. É um bom divulgador, né? Ele é um bom divulgador científico da área, até o do esporte, né? Sim, acho que uma coisa interessante que eu conversava com antigos colegas da área Uhum. é que nos primeiros vídeos em que ele apareceu nessas marcas de suplemento, ele não aparecia representando a marca, ele aparecia representando o próprio nome. Isso era extremamente interessante. Então imagina que tem 3 atletas lá fazendo um vídeo explicando qualquer coisa óbvia de musculação para ganhar visibilidade para a marca. E aí o Muzi tá lá no meio com uma camisa enorme escrita Muzi, única e simplesmente porque é ele falando. Então ele falava exatamente o que todo mundo falava, só que por ser ele falando, a coisa era mais evidente, mais importante. Uhum. E tu tá acompanhando, não sei se tu tem acompanhado ainda os atletas, mas tem acompanhado essa saga do Ramondino? Cara, bem pouco também, bem pouco. O que eu sei é que ele é um brasileiro que tem atingido ali um patamar bem expressivo a nível mundial no mundo do fisiculturismo. E que ele é um cara que saiu assim do zero, e ele praticava calistenia. E ele tem uma boa genética, o cara é bem favorecido geneticamente. E a visibilidade que ele ganhou é essa contribuição de genética, um bom acompanhamento de... E quando se fala em coach no mundo do fisiculturismo, ele vai abraçar a sua dieta, ele abraça o seu treino e abraça a manipulação de drogas também. Então, ele está sendo bem acompanhado por um coach. Então, quando se fala coach, já abraça tudo isso. Ah, tá, entendi. E como é que tu, e vindo, não necessariamente tu vieste desse mundo, né? Mas tu tem lá as suas andanças por esse mundo aí do esporte. Cara, como é que tu vê essas coisas de pastor gordo? Cara, isso conversa diretamente com as minhas reflexões sobre ministério, sobre testemunho, sobre disciplinas espirituais. Porque esse é uma afirmação multifacetada, certo? Falar sobre um pastor gordo. Porque você já está dando uma impressão estética sobre ele e já traz diversos pressupostos por conta disso, né? Gordo já é uma terminologia que hoje não é vista como uma constatação de fatos, né? Você está ofendendo alguém. É porque precisa estar no lugar de fala. Se não tiver, cuidado. Então, o que é um pastor gordo, pensar sobre um pastor gordo, né? Eu posso começar, eu posso falar assim, posso engatar falando, porque eu tenho bastante coisa para falar sobre isso. Mas agora é contigo, cara. Podcast é pro convidado falar. Mete a ficha. Acho que pensar sobre um pastor gordo, eu gostaria de pensar da mesma forma como eu penso sobre um pastor ansioso, como eu penso também sobre um pastor que é extremamente exausto, que é extremamente desorganizado. Quando eu penso também sobre um pastor que tem dificuldade com o público, eu compreendo essa expressão de dificuldade de saúde dele estética como um problema. Mas eu também gosto de compreender os fatores que estão por trás disso. Então, tem várias coisas que você pode pensar sobre um pastor que está acima do peso, né? Ele pode, primeiramente, ter um problema de saúde, né? Ou seja, estar acima do peso é um problema de saúde, né? Mas o fato dele estar acima do peso é consequência de outros fatores de saúde que compõem a existência dele. Então, esse é um ponto de vista a se pensar sobre um pastor que está acima do peso. A outra via, que seria uma via mais do Jay Adams a respeito de aconselhamento bíblico, é que o estado estético dele é uma expressão do coração. Ou seja, o fato dele estar acima do peso pode revelar várias possibilidades sobre o coração dele. Uma possibilidade de incompulsão alimentar, uma possibilidade de não zelo com a estrutura física que o Senhor deu para ele, uma possibilidade de indiferença a respeito do testemunho que ele pode dar por estar acima do peso, uma possibilidade de não preocupação com aquilo que ele deixa de fazer por estar acima do peso.
Então, as possibilidades são diversas. Então, quando eu penso em um pastor que está acima do peso, eu quero pensar em como ele tem compreendido o ministério dele e compreendido a necessidade de estar bem, né? Mas a primeira coisa que vem no meu coração, Christian, é de tentar oferecer algum tipo de auxílio para ele e tentar fazê-lo pensar a respeito da sua saúde e do seu ministério. Sim, então tu vê que... Porque não necessariamente um gordo é um glutão. Não, isso mesmo. Ou não necessariamente um glutão é um gordo. Aí a gente entra para um outro campo que seria as compreensões do cuidado do corpo no mundo, né? Então, por exemplo, você conhece aquele cara que é bem magro que come igual um pedreiro. Então, ele não está sendo menos pecaminoso do que o cara que é acima do peso e come na mesma medida. A gente não pode interpretar o pecado da glutonaria por vias estéticas, né? Nós temos que interpretar o pecado como uma ofensa a Deus e que nós estamos lidando com alguém que tem um coração contaminado. Então, a respeito desse homem que está acima do peso, não dá para bater o martelo de que ele é um glutão. A obesidade ou estar acima do peso tem várias possibilidades, né? Há desordens hormonais, há incompulsão alimentar, há também outras deficiências dentro do seu organismo que o levam a estar acima do peso. Eu já aconselhei pessoas que comiam, por exemplo, Thiago, menos de 1 quilo de comida por dia, sabe? Menos de 1 quilo de comida por dia e o cara com um pouco mais de 1,60 tá pesando mais de 110 quilos, sabe? Você fica assim, qual é o problema desse glutão? Né? Bora mandar ele fechar a boca e passar fome? Não, essa não é a via. Né? Teria que tratá-lo de outra forma, tentar sondar a sua saúde, ver o que é que tem levado de fato a comprometer o seu organismo e aí sim trabalhar o porquê que ele está obeso. Então, obesidade não é sinônimo de glutonaria. Obesidade não é sinônimo de glutonaria. Não. Mas percentualmente, na maioria das vezes, é ou não? Eu não consigo te dar esse dado com precisão, né? Mas com o pouco que tenho pesquisado dentro dessa área de cuidar do corpo e cristianismo, percentualmente sim. Né? A maioria, principalmente nos meios evangélicos, há uma celebração de comer muito, né? Aquela frase clássica, né? O crente não bebe, mas ele come, que é uma beleza. Então, isso é uma frase que na minha tese de conclusão de curso, eu tenho um tópico para ela, praticamente, falando sobre o quão pecaminosa ela pode ser e como ela é um discurso problemático no nosso meio. Porque você acaba normalizando a glutonaria no meio dos crentes e achando que tudo bem alguém comer de maneira desordenada num domingo pré-culto ou pós-culto ali, porque contanto que você não esteja ingerindo bebida alcoólica, tudo bem. Entendi. Eu me incomodo bastante porque vai ficar um pouco mais polêmico, né? Então eu vou até reformular a frase. O Book me disse... Cadê? A questão é a seguinte, eu me incomodo bastante com o fato de que, por exemplo, a gente não aceitaria um pastor gay na nossa igreja. Mas a gente aceita um pastor glutão. A gente não aceitaria um pastor bêbado na igreja. Mas a gente aceitaria um pastor glutão, sabe? É sempre isso. Cara, tu não aceita um pastor feiticeiro na tua igreja. Só que tu vê que quase sempre a glutonaria ela tá na mesma lista, cara, dessas coisas. Tipo, eu acho que tá ali em Gálatas 5, por exemplo, ele vai colocar tudo na mesma lista. Olha, vocês não sabem que os impuros não herdarão o reino dos céus? Aí eu falo, quem faz feitiçaria, bebedice, glutonaria. Aí eu falo, várias, da dissensão, facção, que são as obras da carne, né? Sim. Ali em Gálatas 5. Ele coloca tudo isso, cara. Tudo isso na mesma lista aí. E eu não acho que isso é uma desculpa pra gente começar a aceitar, não. Aceitou esse pecado aqui, então a gente passa a aceitar todos os outros. Mas por algum motivo,
a gente considera esse um pecado menor, sabe? Uhum. Não É sei aquele se lance meio cultural, né? Que é muito comum no meio cristão, de ter uma classificação, né? Lembrei até de uma música infantil que a gente, os que crescem na igreja desde a infância, tem aquele negócio de pecado, pecadinho, pecadão. Então, a gente desde criança, a gente já tem uma tendência, já tem um certo direcionamento meio inconsciente da galera de classificar. Tipo, pecado sexual é uma coisa horrível, né? Hedionda e tal, causa um É a nossa escândalo. herança católica. Pois é. O catolicismo romano plantou essa mentalidade de pirâmide de pecado na nossa mente protestante e coloca em cima os pecados sexuais, enquanto Uhum. outros são secundários, até mesmo terciários. até porque Isso. permanecer no pecado que é o grande problema, Sim. né? Claro, pecar é o grande problema, mas principalmente um crente que queira permanecer no pecado e não se retratar dele, abandoná-lo e se arrepender efetivamente do pecado. Esse é um problema sério. Então tu disse que, aproveitando que o Book falou, dando continuidade a toda essa ideia do Book aqui, então a questão toda é que é mais cultural, tu dizes. Acredito que existe um aspecto cultural dentro das nossas igrejas de celebração da glutonaria. Uhum. Teve um artigo que eu li para minha pesquisa que falava sobre... Era uma breve pesquisa também, esse artigo era uma pesquisa entre os crentes sobre o que eles achavam mais absurdo, né? E isso era dentro de uma igreja de 2.000 membros nos Estados Unidos. E nessa igreja, pelo menos 80% das pessoas preferia morrer comendo, do que ingerir bebida alcoólica formalmente. Uhum. Tipo assim, você fica assim, não é possível, isso isso é um dado muito estranho, né? Como assim? Pessoas preferem morrer felizes comendo do que ingerir bebida alcoólica no seu cotidiano. Por quê? Porque nós temos no nosso meio de igreja evangélica hoje, principalmente no Brasil, a bebida ela ser um sinônimo de promiscuidade, ou seja, você olha os comerciais de bebida alcoólica hoje no Brasil, a maioria deles é uma mulher seminua e a bebida, né? Então, se associa no inconsciente coletivo, se eu posso chamar assim, do brasileiro, que bebida é sinônimo de farra, é promiscuidade, é coisa imoral. Mas comer não, porque comer é uma coisa boa, nós temos programas de gastronomia, nós temos ali exemplos e exemplos televisivos e de seriados onde a comida ela é algo bom e por que não comer mais? Uhum. Então, Uhum. nós usamos esse exemplos alimentícios nos nossos meios de comunhão. Ou seja, a gente vai reunir com os crentes, bora ter uma merenda no final, vamos ter um lanche depois. Né? Você quer chamar alguém em casa? Vamos fazer uma coisa para a gente comer, então. Não que isso seja necessariamente errado, mas isso está no nosso cotidiano. Nós acreditamos que a comida é sinônimo de felicidade e de algo bom para se partilhar. E o exagero, como eu costumo falar, o abuso do alimento nesse sentido, ele se dá também numa má compreensão do que é compartilhar o pão à mesa, né? Uhum. Então, é quase que uma hermenêutica social equivocada dos crentes. Eles olham o partilhar o pão a respeito de partilhar um pecado, né? Vamos partilhar juntos desse pecado, porque esse é um pecado bom, esse é um pecado aceitável na mesa do Senhor. Nós podemos comer à vontade na mesa do Senhor sem sangrar a nossa espiritualidade. Então, isso é uma coisa que eu gosto de pensar muito como igreja e também como vida devocional. Uhum. Nós também passa por uma questão não só cultural, mas uma questão socioeconômica. A gente é um país, por exemplo, em especial aqui, a gente vai discutir menos isso essas questões talvez da glutonaria no Brasil do que, sei lá, talvez em outros contextos nacionais ali, eclesiásticos. Pelo fato de que o Brasil, por exemplo, até a década de 90 do século passado, a gente estava no mapa da fome, Uhum. entende?
Então tu tem gente morrendo de fome, tu tem gente sofrendo com desnutrição. A gente, salvo engano, a gente voltou ao mapa da fome ano passado, sabe? Durante a pandemia, a gente voltou ao mapa da fome. Quando tu vê alguém gordinho, tu vê que aquela pessoa, tu pensa pelo menos, e a própria questão estética ela é enganosa também. Tu vai pensar, viu, essa pessoa não tá passando a miséria, e a miséria não é de Deus, sabe? E essa pessoa tá no outro extremo da dificuldade, ela não tá passando dificuldade. E principalmente no meio cristão, quando a gente vê que, tipo, sim, a gente não precisa, por exemplo, de nenhum desses outros pecados aqui, quando tu vai ver, ou das obras da carne, aqui em Gálatas 5, ali em 1 Coríntios 6 também vai dar, eu acho, uma pequena lista. Mas 1 Coríntios 6, 9 e 10 vai dar uma pequena lista, quando tu vai ver, tipo, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, todas essas coisas aí, facções, aí, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, nenhuma dessas coisas passam pela necessidade de continuar vivo, exceto a glutonaria. A glutonaria é tu morrer de tanto ter aquilo que tu precisa para viver. Mas nas outras coisas não. Talvez eu me pergunte se essa é uma dificuldade muito grande que a gente tem ao encarar esse tipo de coisa, de que a gente encara uma bênção de uma maneira tão errada que ela vira pecado. Por que isso, Christian? Tu aborda esse tipo de coisa no teu trabalho? No meu trabalho não, mas eu pretendo desenvolver isso futuramente. Eu conversei com o Book tem um pouco tempo sobre a possibilidade de escrever livros na área, né? Eu acredito que pensar sobre o corpo você tem várias vias, mas para não perder a linha de raciocínio que você iniciou, é interessante pensar como que um dos pecados que é revelado como meio de imprudência ou de abuso, que fala sobre a subsistência humana, é a glutonaria, fala sobre alimentação, e ele não é diferente quanto a níveis de necessidade dos outros, né? Todos os outros são tipos de necessidade da nossa integralidade humana, né? Das nossas vias, né? A gente pensa sobre uma existência mais nutricional, a gente pensa sobre a glutonaria. Mas que outro pecado a gente poderia pensar que fala sobre a nossa existência humana? Pensar sobre o corpo também é pensar sobre sexualidade, pensar sobre os nossos anseios, os nossos desejos. E é impressionante como o coração do homem, ele usa e abusa de tudo aquilo que não é Deus para tentar criar um Deus para si mesmo. É fantástico você ter citado as listas de obras da carne, porque as obras da carne nada mais são, né, do ponto de vista mais filosófico cristão, do que construtos imaginativos do homem. Né? O que seria um construto do ponto de vista da filosofia? Seria você tentar apalpar uma ideia, você estruturar uma ideia para si a ponto de que ela fosse real. Né? E a gente tenta fazer isso com o pecado. Né? Nós maquinamos, nós criamos meios para praticar aquilo que queremos e a gente consegue, cara. E aquilo acaba virando a nossa identidade também. Ainda há pouco você tinha falado sobre pastores, a gente não aceitaria um pastor gay, mas aceitaria um pastor glutão. Isso está muito ligado com o que a gente entende sobre uma identidade cristã integral no Senhor. Quando eu falo de integral, é do ponto de vista de entrega total ao Senhor. Ou seja, nós achamos que o nosso estômago, entre aspas, ele não precisa ser entregue ao Senhor totalmente, só parcialmente. E a gente passa a identificar essa questão de identidade. A gente interpreta muito a identidade de alguém também por sexualidade, certo? Você tende a pensar, se a pessoa ela tem uma inclinação pecaminosa para a homoafetividade, por ele ser gay, né, isso define ele, né? Não estou dizendo que isso é correto e nem bíblico, mas há uma compreensão de que o fato dele ser homossexual, ser gay, isso define ele, e a gente pensa ou tenta reduzir a identidade só à sexualidade, mas não, há uma integralidade na nossa identidade, né? Há uma totalidade na nossa identidade. Então,
isso é uma tentativa de fragmentar as coisas, né? Então, ele pode ser glutão, contanto que ele pregue bem, ele ensine bem, ele fale bem ali na frente, ele pode comer o tanto que ele quiser, né? Se ele for um cara muito gente boa, ele pode ali se entupir de Coca-Cola e comprometer os rins dele, e mesmo que isso seja algo determinante para o ministério e para a saúde dele, ele pode fazer isso porque ele é um cara boa praça, né? Ele prega o evangelho, ele fala bem a respeito das verdades bíblicas, então vamos passar um pano para isso aqui. Por que tu acha que a gente tem essa tendência de querer mover o centro da nossa identidade para essas coisas, assim? Em que sentido? Não tô falando da gente como crente, mas a gente como ser humano. A gente tem certas coisas que elas se destacam e a gente tenta mover a nossa identidade para essas coisas, aquilo que talvez destaque a gente na sociedade. A gente já faz isso, por exemplo, com profissão, né? Mas por que tu acha que hoje a gente começa a fazer para essas coisas, como a gente tenta mover a nossa identidade para a sexualidade, ou mesmo a gente tenta, e já há um movimento, eu acredito, tu possa reconhecer, a gente tenta mover a nossa identidade para coisas como, olha, eu sou gordo, ou então eu sou, sei lá, um bodybuilder, sabe? Por que tu acha que a gente tende a mover a nossa identidade para essas coisas, sendo que não é o centro dela? Por mais que esse comportamento seja um comportamento relativamente comum no meio cristão, nas comunidades evangélicas, há sim essa tentativa de identificação. Por exemplo, a gente não está muito distante disso do ponto de vista acadêmico, teológico e cristão. Por exemplo, há alguns anos atrás havia uma necessidade imensa dos crentes se identificarem de alguma forma teologicamente. Então, eu sou crente, batista, reformado, calvinista, só que de 4 pontos, supralapsariano, pressuposicionalista, que tem um argumento mais para Doiver do que para Schaeffer. Então, essa tentativa de criar dezenas de identificações. A gente tem isso no meio evangélico também, e entre os ímpios de maneira mais acentuada, eu acredito, Thiago e Book, por conta da necessidade de pertencimento a algo, né? E essa necessidade de pertencimento a algo nada mais é, e me permitam ser poético aqui, da saudade do coração daquele que é criado, do seu Criador. Então, o Senhor, ele nos dá uma identidade, que é pertencermos a Ele, é sermos os seus filhos, é sermos aqueles que foram salvos por Ele, que pertencem a Ele de fato. Então, nós temos uma identidade em Cristo, né? Mas quando não temos ela em Cristo, tudo que nos resta é nos identificarmos com as coisas aqui dessa terra. Então, vários encontram a sua redenção pessoal se lambuzando, sendo ensimesmados nos seus desejos e naquilo que lhes convém. Então, há pessoas que se encontram nos seus vícios por conta disso, porque aquilo é tudo que ela é. Ela é viciada em musculação porque é tudo que ela é a musculação, né? Isso revela parte dessa identidade fragmentada pelo pecado e que nós experimentamos também na contemporaneidade. Ou seja, se ele perder a musculação, ele não é mais ninguém. Né? Se ele perder a profissão dele, não é mais ninguém. Isso é uma coisa que eu já compartilhei com o Book e também com o Bruno, que são os meus companheiros de ministério pastoral hoje. Eu dou sempre o exemplo do meu pai, né? E provavelmente ele vai ouvir esse podcast, ele vai saber disso. Mas o meu pai, ele é um excelente profissional da área dele. Meu pai, ele é sargento da Polícia Militar. E o meu pai é o melhor profissional que eu conheço da área. Só que assim, é uma coisa que eu falei para ele, eu falei: "Pai, você tá tão apegado nisso que a hora que você deixar de ser policial, você vai ficar louco". E ele concordou, de fato, né. Por quê? Porque tudo que meu pai entende hoje é que ele é policial e nada mais importa, né. Então, vários hoje experimentam disso, né. A questão hoje da celebração da obesidade, né, como é que chama? Me fugiu o nome agora dos influencers, isso, os influencers da obesidade. Eles encontram meios de normalizar o seu comportamento, porque isso é tudo que eles são, né? Eles se conformaram com aquilo, então tudo que lhes resta é de dedicar para isso, né? Há vários relatos de jogadores de futebol
que entraram em profunda depressão ou profunda pobreza depois de se aposentarem, porque tudo que eles eram era ser jogador de futebol. Eles não se encontraram sendo pais de família, eles não se encontraram sendo boas pessoas do ponto de vista moral e social. Não, tudo que eles eram é ser jogador. Então, parou de ser jogador, ele deixou de ser humano, né? Então, outro exemplo que eu posso dar dessa questão de essa necessidade constante e retroativa de pertencimento a algo é o dilema da homossexualidade, né? A homossexualidade hoje, desse ponto de vista de movimento social, do ponto de vista de compreensão identitária, ela se tornou quase que não. Hoje ela é um discurso, uma narrativa de pertencimento a algo. Uhum. Porque toda a vida dessas pessoas gira em torno de proclamar aquilo que eles são. Uhum. Eles não conseguem viver de outra forma. Eles têm que afirmar, reafirmar, teorizar, buscar pressupostos filosóficos, buscar pressupostos sociais, buscar pressupostos antropológicos para justificar a sua existência. Então eles são tão incontentes em si mesmos que eles precisam compartilhar daquilo a todo momento para buscar um sentido na sua identidade. Uhum. A gente pode falar disso como um movimento, o movimento LGBTQIA+, né? Claro Isso. que isso não necessariamente explica, né, ou descreve cada indivíduo Sim. com suas afeições ou afetivas aí. Mas a gente entende assim que a gente está falando do movimento. Eu entendo bem essa questão. Eu acho que o melhor exemplo para mim é o do Mike Tyson. O Mike Tyson, em uma entrevista não muito tempo atrás, ele fala perguntaram para ele como é que ele se sente, né? Sem agora que ele está aposentado já. E ele fala que ele se sente inútil. Ele fala tudo que eu sou, eu sou um guerreiro. Eu sou um guerreiro que não guerreia. Sabe? Eu sou um lutador que não luta. Sabe? É isso que eu me sinto. Ele fala, eu me sinto imprestável. E o centro da identidade dele muito tá nisso, tá naquilo que ele é. E é difícil, cara. É difícil a gente encontrar a nossa identidade de fato, porque na verdade quem diz qual é a nossa identidade é quem encontra a gente, que é Cristo. E até a Sim. gente encontrar esse Cristo que nos encontra, a gente está tentando ser alguma coisa e pertencer a alguma coisa, porque a gente não nasceu para ficar isolado e sozinho. Mesmo que a gente às vezes queira dizer, eu sou um lobo solitário. Ah, não é não, sabe? É só um lobinho mesmo, um lobinho triste. Sim. Como é que eu vou, por exemplo, como é que eu consigo identificar se eu sou um glutão, por exemplo? Essa é uma pergunta também extremamente interessante, Thiago. Até agradeço você por ter feito ela, porque pouca gente reflete a respeito disso. Uhum. Por exemplo, acho que seria uma pergunta de retórica reflexiva a respeito da glutonaria. Eu estou sendo glutão quando eu como muito algo? Uhum. Né? Então, a glutonaria ela é um pecado também multifacetado, assim como todos. Ele tem as suas complexidades, as suas facetas, ele tem as suas compreensões, tem os lugares aonde ele se revela. Então, como eu sei quando eu sou um glutão? Quando eu sei que aquilo que eu me alimento me domina. Uhum. E esse aquilo eu estou sendo bem generalista mesmo, estou falando de alimentos em geral. E esse generalista também pode ser específico, né. Eu conheço pessoas, Thiago, que elas não conseguem ficar mais de 12 horas sem Coca-Cola. Isso foi um cara que eu conheci inclusive no seminário, né, ele Uhum. era um aluno lá, e ele achava aquilo super engraçado, ele achava aquilo super legal. Uhum. Todo dia ele comprava ali um fardo de Coca-Cola e ficava acumulando no closet dele. E para mim aquilo era um absurdo, né, então ele sempre tirava brincadeira com outros alunos, e uma vez ele teve a infelicidade de bater de frente comigo nisso, né. E eu falo infelicidade porque hoje eu me arrependo da forma que eu falei com ele, mas eu fui bem ríspido.
Eu falei, você não se dá conta de que isso é um Deus para você, de que você se identifica tanto com a Coca-Cola que o seu apelido virou esse. Você não consegue ficar sem isso em nenhuma refeição. Você toma isso de passatempo, você toma isso no café da manhã e acha que isso nunca vai te prejudicar. E assim, meus irmãos, ele tomava no café da manhã, sabe? Ele levava uma latinha lá pro refeitório do PV e achava aquilo a coisa mais incrível de todas. Só para Então, dar uma energizada. só para dar uma energizada, né? Então, eu acredito, Thiago e Book, que tem a ver quando o alimento ou os alimentos dominam o seu coração. Uhum. Você passa a interpretar os seus relacionamentos, a sua funcionalidade social, né, o seu comportamento cotidiano sendo narrado pelos alimentos, né? E eu acredito, claro, que esse não é um problema que está no alimento, né? É um problema que se encontra no coração desse que está acometido deste pecado e que ele não entende a profundidade do quanto isso pode ser danoso para o seu relacionamento com o Senhor e com as pessoas. Tu não acha, então, que ele pode ser um pecado pontual? É só quando ele rege a vida da pessoa, ele é um vício, por exemplo. Ele também pode ser um pecado pontual. Foi bom você citar por isso, porque a gente acaba abrindo uma discussão também aqui do que são pecados de percurso e pecados que te acompanham, né? Uhum. Eu poderia exemplificar aqui pecados de percurso como talvez a gente xingar na nossa mente, ou topar ali na calçada, no canto da mesa, e você acabar falando uma palavra que você não gostaria, ou quando você distrata algum irmão, quando você acaba sendo irresponsável no seu trabalho. Então, são pecados de percurso. Esses pecados eles não estão narrando o seu cotidiano. Uhum. Você acabou cometendo eles porque você é pecador, né? Você ainda está fadado a essa natureza pecaminosa aqui na Terra, né? E quando eu falo natureza pecaminosa é do ponto de vista de humanidade, né? Não de que a nossa natureza em si ela é totalmente distante do Senhor, né? Porque há uma Uhum. discussão aí em usar esse termo. Mas continuando, então eu acredito também que a glutonaria ela pode ser um pecado pontual, né? Porque é quando existe um momento da sua vida, ou um momento ali em uma refeição, onde você talvez comeu a mais do que você precisava. Você comeu simplesmente porque é gostoso, porque Uhum. é muito bom. E acho que, não sei se os dois irmãos conseguem dar exemplo disso, mas eu várias vezes já pequei nessa área dessa forma, comendo aquele churrasco clássico e estava muito bom. Eu já estava satisfeito, mas estava tão gostoso que eu queria comer mais. E eu já comia sabendo que eu ia passar mal depois, o que a gente diz aqui. Não sei se isso é um termo só aqui do Pará, mas ficava empachado. Eu já sei que eu vou comer para ficar empachado, Uhum. ficar indigesto. Então, várias vezes eu fiz isso no meio de outros irmãos, fiz isso sendo liderança espiritual, não na PIB, mas em outra comunidade que eu já tive a oportunidade de liderar jovens, liderar homens. Já fiz várias vezes de pagar pizza e eu pagar uma pizza só pra mim, cara. Sabe, Uhum. podem comer aí, eu vou comer uma pizza sozinho aqui porque eu consigo, né? E eu não precisava, eu só queria comer. Às vezes era pra provar pro outro que eu conseguia comer por ser um cara grande, ser um cara que consegue comer bastante coisa, mas eu não era pra comer pra ficar satisfeito, era pra comer porque eu achava aquilo bom. E naquele Uhum. momento aquilo dominou minha lucidez espiritual. Uhum. Festas Entendi. de fim de ano, né? De igreja. É um É um clássico. clássico esse aí. Uhum. Clássico. Parece que todo mundo chuta o balde, assim, esquece. Vai tudo para água abaixo. Tudo que foi construído durante o ano, quando você diz o amém e ora pela comida, aí você olha para aquela mesa da famosa, de famosas confraternidade, confraternizações de crente, né? Que cada família traz o seu prato de casa e tal. E fica aquela fartura linda de ver, inclusive. Quer comer é bom. E quando você tem muitas opções, você olha e também tem aquela questão que quando tem algo que você gosta, enche os olhos. E naquele momento ali o crente vai, como diz o pessoal, né? Vai para a galera.
e aí já era. Acontece isso aí como aconteceu nesse churrasco que você citaste. Uhum. Um dos lugares que me vem à mente, assim, bem rápido, pensando nessas coisas, um lugar que nós três já tivemos muitas experiências, né? Aí em Benevite, ali na acampamentos, seminários da vida e tal, Uhum. e que tem momentos que é comum, né? Regado a muita Coca-Cola. Sim. Thiago deve lembrar disso em Uhum. alguns momentos. Era cascatas de Coca-Cola. E é Cara, aquela naturalização disso mesmo, né? eu pessoalmente eu gosto muito de Coca-Cola, cara, mas eu evito tomar o máximo que eu puder, Uhum. porque eu normalmente me excedo quando eu tomo. Então, quando eu quando eu posso ser prudente, eu tento evitar. Uhum. Teve um tempo que eu parei com Coca-Cola. Eu passei mais de um ano. Só tomava Pepsi. E aí, depois foi uma piada, né? Podem rir. E aí, eu sempre tento essa piada, ainda não deu certo com. Quer dizer, com o Thiago, não lembro se deu certo. Mas enfim. Mas eu consegui ficar sem refrigerante. Eu acho que o Thiago conseguiu ficar sem refrigerante mais tempo do que eu. Brincadeiras à parte. Eu me Uhum. lembro dele falando algumas datas. Acho que até hoje ele consegue evitar bastante, né? Eu não tomo mais como antigamente. Algumas vezes eu dou um golinho aqui, outro lá. Mas eu já consegui ficar, eu acho que um ano e meio, mais ou menos assim, sem provar nada. Tu conseguiu mais tempo, né, Thiago? Quantos anos? Ah, a última vez eu fiquei 8 anos. Cara, Olha empatamos aí, então. Mas olha aí aí. eu já tinha ficado uns 3 ou 4. Aí depois eu voltei a beber um refrigerante ali durante um ano. Aquele Aí. famoso, aquela famosa bicadinha social, né? O problema, Cara, cara, é tu voltar a tomar o refrigerante, cara. É. Eu voltei a tomar naquele dia lá na casa da Manu, um dia antes do casamento, Book, aqui em Videira. A gente pediu Aí, pizza e tomou Coca-Cola, tu lembras? já era. uhum, O Book ativa, veio né, cara? aqui. Foi É, entregue cara. à própria cobiça. Foi, cara, sabe por que Cara, que aí, eu parei de tomar incrível isso. refrigerante? Parei de tomar refrigerante. Agora, tipo, eu tava tomando esses tempos aí, agora parei de novo já. Aí eu já tô 22 anos agora. Eu sou um pouco mais velho do que parece. Cadê? O, o maluco ficou fazendo conta com a cabeça aí, Book. Aí, mas ah, por que eu parei de tomar refrigerante? Não foi porque eu olhava para aquilo e dizia, isso é um pecado terrível. Não, é porque eu não tinha controle. Sim. Aí o que eu não tenho controle, assim, é melhor parar de fazer, cara. É melhor parar de fazer, né? E aí, por exemplo, se tem uma garrafa de refrigerante aqui, e tem 2 litros, eu quero tomar aquela garrafa o máximo possível, cara. Se eu É, tentar tomar tudo, eu vou tomar tudo. Então, isso acontece comigo também. Olha, Thiago, aqui na frente, né? E aí, enquanto tem. tenho um testemunho interessante a respeito de como eu cedi de novo ao refrigerante. Em fala, 2020, varão. nós fizemos uma viagem missionária ao Piauí. E eu Uhum, fui para o extremo do Piauí. Então, fui a um interior que ficava 356 quilômetros de Teresina. E cheguei nessa cidade, eu fui para o interior do interior, que era uma uhum, comunidade da Prata, que tinha 56 habitantes. uhum, E, cara, até então, 2020, eu estava 8 anos sem tomar refrigerante. uhum, E permaneci firme, né? Lá no interior do Piauí também não era a coisa mais farta, né? Não era comum. uhum, Então, quando eu cheguei, voltei para o interior maior. Lá estava o pastor que estava supervisionando o nosso estágio, uhum, com uma coca retornável geladíssima que estava fumaçando. uhum. E aí, Retornar. aquela É quase uma de vidro, né? Aquela de. é a famosa de vidro. Não, é a famosa de vidro Ah, mesmo. tá. É a de vidro, Porque tem aquela de plástico, né? Não, é a, então, Eres, essa aí é praticamente o Satanás. uma coca de vidro fumaçando. E olha o que ele fala para mim, gente. Ele fala: Ô missionário Christian, que bênção ver você.
olha, eu comprei isso aqui pra você. Isso aqui é pra gente celebrar o seu retorno. Uhum. Cara, Vem fazer desfeita, né? fui fazer uma fezinha dessa coca. Thiago não faria essa desfeita. Não, provavelmente eu faria. O negócio que eu. Logo eu, Book, pra não fazer uma desfeita. Mas o meu caso, cara, é que eu já tinha dito pra mim mesmo, ó. Dia que eu for casar, tomar um refrigerante. Na festa do meu casamento. No meu casamento eu vou tomar um refrigerante. Só que eu disse pra mim mesmo que seria na festa do casamento. Chegou um dia antes, pediram pizza lá com Coca-Cola e tal, lá na casa dos meus sogros. Já era. Aí eu pensei, o que é um dia antes ou um dia depois, né? Judeu festeja 7 dias, pô. Eu tomei Verdade. logo eu tomei logo um copo de coca pra. Mas não é que é pecado, tipo, eu tomei tranquilamente ali. Eu pensei, tudo bem. Tomei um pouco aqui, tomei um pouco ali. Mas também não foi com muita frequência, não. E já parei agora. E agora eu tô tentando parar com doce também, que. Eu não me sinto bem quando eu como doce, sabe? Tipo, eu realmente me sinto mal. Então, Uhum. por mais que seja muito gostoso, aí é meio ruim, minha cabeça fica muito acelerada também. E aí, é mais por causa disso. Cara, é complicado essas coisas aí, cara. Como é Eu que eu costumo. faço? Como é que eu faço pra parar com a glutonaria, cara? Assim, tipo, uma técnica. Sem oração, Manda uma receita aí, manda sem uma essas coisas de receita. oração, Sem, assim. Tomar sem, limão todo dia. sem o Essas crentez, coisas de crente, assim. sem o crentez, É. cara, assim, eu já fui um cara que eu comi muito mais do que. Já pequei muito na glutonaria. A glutonaria ela foi um pecado bem presente no meu cotidiano, principalmente quando eu praticava musculação somente para fins estéticos. Então Uhum. eu fazia 7 refeições no dia, cara. 9 horas da manhã eu estava comendo lá frango, batata doce e arroz integral. 9 da manhã, cara. Então, Nossa, assim, aquele clássico. eu comia sem fome. Eu comia só para o objetivo de ficar maior e maior. Uhum. Então, nesse tempo, a minha lucidez bíblica a respeito dessas coisas não era das melhores. Mas hoje, Uhum. eu entendo que para seria uma técnica sem o crentez, seria você ter alguém perto de você para te ajudar nisso, né? Seria ter um amigo, né? No meu caso, em casa, né? Minha esposa, né? Alguém que você possa pedir ajuda, prestar contas, te ajudar a ser aquele lembrete diário do que você não deveria fazer. Então, eu te dar um exemplo aqui de casa. Eu sou um cara que eu adoro fritura, cara. Eu gosto de salgado. Assim, se pedir 3 hambúrguer para mim, eu como os 3 assim e comeria mais 3 facilmente depois. Uhum. Então, aqui em casa a gente tenta pesar as nossas refeições e dividir elas todas em pequenas, como é que chama? Eu chamo de Porções? kombucha. Seriam porções, mas a gente prepara assim Marmita? umas Sim. marmitinhas pequenas plásticas, congela a proteína e a comida cozinhada já para a semana. Então a gente nunca, na maioria das vezes a gente nunca come mais do que precisa, porque a gente já deixou pronta a comida da semana. Uhum. Então, isso para a gente funciona muito. Mas tem vezes, por exemplo, numa noite como hoje, a gente foi caminhar agora à noite, eu ainda não comi desde a hora que eu cheguei da caminhada e eu tô com vontade de comer muito, né? Uhum. Então, eu preciso sondar o meu coração e ver o que é que eu vou comer de fome, e essa fome baseada no que eu preciso, e o que é que eu quero comer de muito por estar muito tempo sem comer. Então, Por que tu não comeu ainda, cara? cara, eu esqueci. Eu estava arrumando essa estante de livros aqui, é uma estante nova. A minha esposa mexe com marcenaria e ela fez recentemente, então eu estava tentando colocar os livros da estante antiga nessa aqui. Ainda não terminei, ainda falta acho que uns 80, mas eu me entreti nisso na hora que deu o horário da gravação, eu vim logo pra cá. Mas Ficou assim, bastante bonita. cara, a minha esposa ela tem esse atributo de ser marceneira também. Então Uhum. ela é quase que um passatempo dela. Então Uhum. a gente viu preços distantes,
estantes de MDF são frágeis e caras, então Uhum. ela fez o orçamento, compramos os compensados navais, ela fez o desenho e está aí. Uhum. Somando horas de trabalho, eu acho que ela fez isso em 4 dias. Uhum. Ela ficou bastante grande, né? Ela tem 2,40 metros. Vai o quê? Vai até o teto? Vai até um pouquinho. Ela Vai fica, quase lá, né? ela fica 15 centímetros distante do teto. Vão ser 2. A segunda vai ser logo aqui do lado da tela que vocês estão vendo. Bacana, cara. Fica bem bacana. Bem bacana. Sim, voltando lá, e como um crente, cara, porque esse negócio aí não. Ah, tem uma pessoa para prestar contas ali. Sou contador, tipo, não vai funcionar isso para mim, não, cara. Cara, falando do ponto de vista do crentez, eu sou um adepto do aconselhamento bíblico. Eu acredito muito em como o Senhor pode transformar, através do bom conselho baseado na sua palavra, em lidar com todo tipo de pecado. Então, acredito que o maior problema do homem é o pecado, e acredito que nessa via de pecado da glutonaria é você ter, sim, um acompanhamento bíblico, né, com conselhos, com instrução, com direcionamento, né, o que na prática é mais comum, né, fora dessas terminologias mais teológicas, seria você buscar conselho pastoral, seria você buscar ajuda, né, com alguém que é mais capacitado, mais maduro que você na fé, para lidar com esse aspecto pecaminoso, e alguém que consiga refletir com você a respeito disso, porque a glutonaria ela pode ser um pecado em si mesma, né, do ponto de vista de ser só a glutonaria, mas ela pode ser um pecado que anda de mãos dadas com outros, né? Alguém pode comer muito por ser alguém ansioso, né? Alguém pode comer muito por ter lapsos depressivos muito fortes, né? Alguém pode comer muito porque é controlador, ele gosta de ter tudo sob o domínio dele e quer subjugar a figura do alimento ali para sua existência humana. Então, ela pode ser um pecado onde você trata a respeito de compreender teologicamente o que é o alimento para o corpo e o que é o homem diante do alimento e quem é Deus para o homem, mas também pode ser um pecado que revela outros, né? Então a gente tem aí duas possibilidades para pensar a respeito da glutonaria. Né? E claro, como eu disse, todo e qualquer pecado é um pecado multifacetado do ponto de vista de como ele afeta você. Então, por exemplo, eu acredito que das vezes que você caiu em glutonaria, Thiago, foram vezes diferentes da do Book, por exemplo. Acho que podem ter tido em algum momento convergir as motivações semelhantes, mas eu acredito que elas tentam vocês de forma diferente, sabe? Assim como também para mim. Né? Às vezes é o fato de você ser ocioso, sabe? Quando você não está fazendo nada e, caramba, eu quero mastigar algo. Né? Isso acontece comigo, eu, Christian. Né? Então, às vezes eu estou no meu tempo ocioso ali, que normalmente um descanso depois do almoço até 1h30 ou 2 horas. Quando eu não consigo descansar, eu quero comer. Né? Então, e isso acontece comigo, mas com outras pessoas não. Mastigar uma besteirinha, né? Nas horas É, vagas. quando eu tô vendo uma banana ali, então vou comer uma banana. Poxa, a banana despertou minha fome, então eu vou pegar um pão. Aí eu pego um pão, caramba, eu acho que tem alguma coisa do almoço ainda ali, eu vou beliscar. Mas quando você se dá conta, cara, você passou o dia todo fazendo isso. Agora, Assustador. tu falaste aí que ela pode estar ligada, né, associada a outros fatores. Aí tu colocaste aí a questão de ansiedade, e aí foi colocando outros desdobramentos. Quando, quando tem essas fontes aí, até o ponto de chegar, por exemplo, sendo associado com transtorno, alguma coisa assim. E aí, como fica isso? Também tem uma origem no pecado, do teu ponto de vista? Tem algo pecaminoso também, mesmo se tem esse outro lado aí? Sim. Você usou uma palavrinha extremamente polêmica, meu caro Book, o transtorno. Isso Exatamente. já gera vários desdobramentos, né? Assim, eu não tenho vergonha de falar isso, eu não sei quem dos nossos ouvintes estuda mais a fundo as perspectivas do aconselhamento bíblico, mas eu não sou dos mais conservadores do aconselhamento bíblico. Né? Eu não sou das pessoas mais extremistas do ponto de vista de que outras ciências não contribuem para a nossa reflexão a respeito do pecado.
Existem tradições do aconselhamento bíblico que pensam dessa forma, né? De que Uhum. toda e qualquer ciência ela é inútil ou não tem uso argumentativo para explicar algumas deficiências da existência humana, né? Mas quando estão com dor de cabeça, tomam paracetamol. Não é isso, cara. Essa, essa é uma piada que eu costumo fazer também, né? Mas Ou de pirona. vamos voltar para a ideia do transtorno, né? Uhum. Eu posso falar, né? Eu posso engatar aqui falando. Eu falei pro Pode. Book que, cara, minha cabeça, eu costumo diferenciar a cabeça da minha esposa e a minha como a minha cabeça é um emaranhado de fios desencapados em curto-circuito. Então tem várias cores ali de informações avulsas e que elas vão só dando curto, enquanto o da minha esposa é aqueles fios bem separadinhos por cores, tamanhos, tudo bem organizado, assim. Então, engata no Sei assunto, como é. eu vou falando, cara. Então, o que Mas, tu fala aqui é problema só teu, exceto quando a gente concorda. tudo certo, gostei. Uhum. Eu vou roubar essa tua frase e vou te dar os créditos sempre que eu falar Precisa. ela. Mas vamos lá, transtornos, né? Uhum. Eu acredito, né, eu, Christian, acredito que os transtornos eles são uma etapa avançada de sementes pecaminosas no nosso coração, né? Uhum. Transtorno é uma palavra multifacetada também, né? Ela também pode ser compreendida em diversos prismas, né? Em diversos desdobramentos. Mas eu quero falar de transtornos aqui sobre disfunções de comportamento controlável, então, daquilo que está sob o seu controle e você, por algum motivo, não consegue mais controlar, né? E a gente está trabalhando especificamente sobre o alimento agora, certo? Então, eu vou trabalhar nesse ponto de vista. Eu acredito, né, que a raiz do transtorno alimentício ela é pecaminosa, né? Eu acredito que a raiz do transtorno alimentício ela é pecaminosa. Existem hoje estudos da neurociência trazendo reflexões para a gente a respeito de onde surgem alguns dos nossos transtornos, né? E um desses estudos falando sobre transtorno alimentício, ele fala que normalmente eles surgem, né? Isso não é um martelo batido, mas normalmente eles surgem por deficiências de nutrientes do nosso organismo. Então, a nossa resposta funcional é buscar suprir essas deficiências em algum tipo de alimento em alta quantidade, né? Então, exemplo, se você está com falta de ferro no organismo, você vai comer muito feijão descontroladamente, entendeu? Essa é uma via, né? Esse é um argumento existente, né? E eu acredito que esse argumento ele tem o seu lugar, mas que ele não é a primazia da interpretação antropológica que devemos ter, né? Eu Uhum. acredito que a primazia é o pecado, eu acredito que há sim uma falta de controle, de domínio próprio a respeito da interação do homem com a sua subsistência básica, com o alimento, né? Mas acredito que esse descontrole, essa falta de domínio próprio, à medida que ela vai avançando na nossa carne, entendam esse avançar na carne, quando esse pecado ele vai se aprofundando e criando raízes mais profundas no nosso coração. Uhum. Eu acredito que ele chega em um ponto aonde nós perdemos a lucidez da coisa, Uhum. né? Talvez, né, do ponto de vista de cultura e de argumentos, de exemplos comuns que temos, o de alimento não seja tão comum nas nossas conversações. Mas que é um comum? O álcool. O álcool é o exemplo comum disso, né? Eu Uhum. acredito que nós três acreditamos que é possível fazer uma ingestão equilibrada de bebidas alcoólicas, né? É possível, não é pecaminoso, a Bíblia não condena. Uhum. Mas quando há um descontrole da interação com a bebida alcoólica, nós acabamos nos dando com uma dependência dela, né? Então a pessoa acaba narrando a felicidade, a satisfação e o contentamento pessoal dela com a grande ingestão de álcool, né? Uhum. O que as psicologias contemporâneas e alguns argumentos médicos chamam de alcoolismo, né? E que são argumentos que eu acredito que são válidos, né? Eles têm a sua verdade também, porque
a pessoa chegou em uma condição onde ela não é lúcida a respeito da interação dela com aquele objeto, né? Que esse objeto, no caso, é a bebida. Eu acredito que não é diferente no alimento. Eu acredito que quando chega a nível de transtorno, e aí começa o meu não conservadorismo no aconselhamento bíblico, mas eu também acabo não agradando os integracionistas, que são os que consideram o uso da psicologia em mesmo nível do aconselhamento bíblico, eu fico numa terceira via de um teólogo chamado Eric R. Johnson. Ele é talvez hoje o grande proeminente do movimento de aconselhamento bíblico, né? E ele aborda a ideia da terapia trinitária. O que significa a terapia trinitária? É você crer biblicamente que o Senhor continua e sempre será suficiente para a satisfação do coração do homem, mas que esse mesmo Deus disponibiliza meios para compreendermos a complexidade da existência do homem, né? E esses meios são as ciências, e uma dessas ciências que conversa muito com o aconselhamento bíblico é a psicologia, né? Então eu acredito que a psicologia ela é uma ferramenta, dependendo do caso, né, extremamente útil para compreendermos o problema do coração do homem, né? E quando esse problema ele se aprofunda em um nível psicossomático não compreensível na psicologia, eu acredito que nós vamos para uma via mais profunda ainda, que são as vias médicas, que são as vias psiquiátricas, né? Onde nós vemos ali que chegou a um ponto que o pecado levou a uma disfunção hormonal, a uma disfunção química do cérebro daquela pessoa. E essa disfunção gerou uma necessidade que eu acredito que o Senhor, sendo soberano, nos supre usando bons profissionais e também uso de medicamentos, né? Então, eu penso dessa forma a respeito de transtornos. E aí, o meu professor de aconselhamento bíblico vai querer me enforcar, né? E os meus amigos psicólogos também. Então, eu meio que fico nessa outra via. Mas é problema só deles mesmo. Quem é teu professor? Se não quiser falar, não tem problema. Não, quem é, pô? Fala agora. Gosto de não quer falar. Fala Não, o meu professor de aconselhamento tá com dança de bíblico rato. é o querido diretor do Palavra da Vida, o professor Gary Parker, que Gary Wayne Parker. eu tenho uma profunda admiração por isso, tremendamente grato, porque se o aconselhamento bíblico hoje é uma ferramenta e um ministério que eu busco estudar em todas as suas nuances de maneira mais profunda, humanamente falando, é graças a esse homem, né? Ele foi e é um grande testemunho de conselheiro bíblico para mim. Eu fico até hoje espantado em como o Senhor usa a vida dele com palavras de consolo, de refrigério, de direcionamento, de lucidez a respeito da vida, né? Ele é meu professor da pós-graduação agora. Estou fazendo uma pós-graduação em aconselhamento bíblico. Ele está sendo professor da disciplina de fundamentos teológicos do aconselhamento bíblico. Então, ele é um cara, para mim, fantástico, né? Não, o Gary é um cara e tanto, né? Conheço o Gary desde que eu sou menino, porque ele ia pregar pelo menos uma vez por ano lá na igreja da qual eu fazia parte, e depois eu passei a ir para os acampamentos da Palavra da Vida, depois trabalhar na equipe da Palavra da Vida. Eu gosto muito do Gary, cara. Ele terminou o doutorado dele recentemente lá no Dallas, né? Sim. Dallas Theological Seminary. Eu até fiz uma piadinha com ele. Por mais curioso que pareça, eu mandei a piadinha para ele pelo LinkedIn. Ele mudou lá atualizou lá o currículo dele, eu mandei para ele lá. Parabéns pelo doutorado, Gary. Pena que o seminário de Dallas é dispensacionalista. Aí ele respondeu que durante o tempo que eu estive lá, ele falou que durante o tempo que ele esteve lá, ele não falaram nenhuma vez de dispensacionalismo, mas ele não teria problema nenhum porque ele também é. Foi essa a nossa breve interação, e sempre
Todas as interações que eu tive com ele sempre foram muito amigáveis. É um cara bacana demais. Ele é fantástico. E ainda é paysandu. Ô, Glória, é crente, genuíno. Como se isso importasse em alguma medida. Essa é a parcela do sofrimento da vida do cristão, né? Eu falar do book, não, mas é pro Christian. Christian, tu tá numa igreja agora extremamente problemática, cadeira. O book cresceu nessa igreja, né? Não, tu tá numa igreja agora que se identifica, muita gente ali dentro se identifica bastante com o Batista Reformado. Quer dizer, eu reconheço que pelo menos algumas pessoas ali se identificam com batistas reformados, ou então que são reformados e ao mesmo tempo são batistas e tal. E como é que tu te encaixas nisso daí, cara? Como é que tu tá vendo isso agora? Porque assim, a igreja ela não é confessionalmente reformada, né? Ou ela é confessionalmente reformada? Não, ela não é. Ela não é como é que tu te encaixas nisso daí? Como é que tu vê essa questão toda aí da teologia reformada e no caso da teologia batista reformada? Cara, essas perguntas elas são muito boas também. Obrigado por fazê-las. Foram conversas que eu já tive com o Book sobre isso também. Eu, pessoalmente, começo de conversa, eu não me considero reformado, digamos assim. Talvez a minha soteriologia ela seja reformada, mas eu não abraço boa parte das nuances reformadas do ponto de vista das grandes posições reformadas históricas. Eu não compactuo com a grande maioria delas. Por exemplo, quais? Um exemplo poderia ser o aliancismo, né? O aliancismo é uma posição clássica entre os teólogos reformados hoje. Sim, Né? da igreja cristã, de Jesus. E tem sido, né, uma posição bem expressiva no meio teológico. Né? Temos muita literatura brasileira traduzida em vias aliancistas aí. Então, acho que esse é um exemplo básico a respeito de posições reformadas. Né? Eu não me identifico como aliancista, também não me identifico como os dispensacionalistas clássicos. Eu estou ali mais para isso que tem chamado recentemente de dispensacionalismo progressivo, mas eu confesso que eu sou um dispensacionalista progressivo bem tolo, porque eu nunca, talvez tenha estudado profundamente a relação dos testamentos, mas o que eu estudei, eu fiquei mais à vontade com essas posições, mas não tenho problema de um dia mudá-las. Mas quanto à igreja, vamos falar sobre a igreja. Cara, eu quero falar disso aí depois. Tudo bem. Não tem... Sobre a primeira igreja batista de Benevides, foi aquele amor à primeira vista, entre aspas. Mas é uma igreja que já conversa comigo há muitos anos sem que eles soubessem, porque eu conheci alguns membros da PIB de Benevides em 2014, numa conferência na minha igreja antiga, na primeira igreja batista de Bragança, uma conferência chamada Teia, uma conferência de jovens que teve há 9 anos lá. E foi lá que eu conheci o Dot, que eu conheci o Miguel Bibi, que eu conheci o Felipe Cabeção. Conheci cada uma dessas figuras extremamente exóticas no mundo gospel de Benevides. E desde lá eu fui mantendo contato com eles. Em 2018 eu conheci o Bruno pelas redes sociais, porque a gente falava mal de herege, né, em redes sociais. Então a gente meio que se identificou, virou brother. E aí a gente foi mantendo contato e eu conheci o Bruno pessoalmente só em 2019. Mas desde então as pessoas da PIB de Benevides viraram pessoas queridas para mim. Né? Sempre ouvi boas recomendações do pastor Gerlei. Sempre ouvi muito bem do Book. Né? Conheci o Book só de ouvir falar, quando eu pude vê-lo de fato em 2019. Ele era tudo aquilo que disseram mais um pouco. Que os meninos sempre tiveram uma gratidão muito, muito, muito absurda assim, pela vida dele, por ele ser eu falo com a minha esposa, o Book nem sabe disso, né? Altas declarações agora, mas eu considero o Book um pastor de corações. Né? Ele é alguém que cativa muito fácil as pessoas e que cria vínculos muito fáceis. Essa é uma facilidade que eu gostaria de ter.
né? E Uhum. ele faz isso de um jeito fenomenal. E Uhum. eu percebo isso na vida da membresia da igreja, percebo isso na vida dos nossos amigos. Então, fui conhecendo cada um deles. E final de 2021, o Bruno considerou a ideia de nós conhecermos a PIB de Benevides para fazermos ministério de fim de semana lá, né? Que faz parte do programa da Palavra da Vida. Servir uma igreja nos fins de semana. Uhum. E a PIB virou uma alternativa. Nós estávamos sem uma perspectiva concreta de ministério, eu estava considerando voltar para Bragança naquele momento. Uhum. Mas até então, a ideia era servir junto com amigos. Eu queria muito estar perto do Book, queria muito estar perto do Ian, estar perto do Bruno, né? Então, nós fomos servir nos fins de semana e aquela sensação de pertencimento à comunidade pairou a cada domingo para mim e para minha esposa. Nós Uhum. gostamos muito da, da vida da igreja, nas convicções da igreja, na convivência, né? Claro que percebemos coisas que precisavam de crescimento, só que quando nós percebíamos isso e compartilhávamos com o Book, com o Bruno, vinha no nosso coração, tanto o meu quanto da minha esposa. Seria interessante nós ajudarmos nisso. Seria interessante nós ajudarmos a pensar nisso. Então passamos a orar para servirmos ali, porque nós tínhamos uma resolução pessoal, eu e a minha esposa. Eu não lembro se o Book lembra disso também. Mas quando nós saíssemos do seminário, nós iríamos dedicar 1 ano de serviço em qualquer igreja que estivesse disposta a nos receber. Ia ser um serviço voluntário, coloque aspas aí nesse voluntário. Nós iríamos levantar nosso próprio sustento para servir a igreja, estar lá congregando e buscando aprender e contribuir nessa comunidade. Nós iríamos fazer isso de qualquer forma quando saíssemos do seminário. Uhum. Conforme nós fomos estreitando laços na PIB de Benevides, eu sei que eu estou falando todo o testemunho que tu não perguntou, mas é porque Pode isso, falar, cara. isso conversa muito com o que eu entendo hoje da igreja e o que é essa igreja também. Então, nós continuamos e até que surgiu a possibilidade de servirmos integralmente lá. Então, nos foi feito o convite, nós oramos, conversamos a respeito dos trâmites, sobre o que a igreja, o que a liderança especificamente esperava da nossa atuação, o que nós acreditamos, nossas convicções, o que nós acreditamos que é a nossa filosofia de ministério. Então, nós oramos e, pela graça do Senhor, começamos a trabalhar integralmente desde o dia 31 de dezembro de 2022. Então, desde esse dia, integralmente estou servindo lá na igreja, mas já estou com eles desde 2022 no início, né, fazendo o ministério. Então, está caminhando aí para os seus 2 anos. Mas quanto à igreja, sobre a confessionalidade dela, sobre o que eu entendo, sobre como eu me encaixo como batista. Eu costumo falar isso para os meus amigos que também são entusiastas de estudo teológicos, eles acabam ficando bem incomodados por eu me identificar só como batista, porque eu pessoalmente, por mais que ache interessante nós nos posicionarmos nas grandes áreas da teologia, eu acredito que a nossa identificação de comunidade já é uma identificação suficiente. Porque eu acredito que vários dos nossos entusiastas dos estudos teológicos, eles não compreendem até mesmo o que as comunidades acreditam. Então, o meio batista talvez seja o maior exemplo disso, né? Nós temos batistas de tudo quanto é jeito. Temos batistas pentecostais, batistas reformados, temos até batistas adventistas, né? Então, temos batistas para todo gosto. E acaba que a grande parcela vamos chamar aqui meio batista, a nível de ilustração, não compreende a sua identidade batista. Então, em nível basilar, em termos categóricos, eu me identifico 100% com a eclesiologia batista, né? Acredito que ela é a eclesiologia dentre as que temos hoje a mais equilibrada entre elas. Não é perfeita, né? Vocês dois são batistas e sabem disso. Sabem dos preços caros que temos da democracia, às vezes dá vontade de ser ditador, né, Book? Só para expulsar algum ou outro que causa confusão. Mas todo Parlamentarismo de leve. Ajuda. todo sistema eclesiológico ou teológico nessas vias tem os seus problemas.
mas acredito que a eclesiologia batista é uma eclesiologia equilibrada. Acredito que a compreensão de culto batista também é uma compreensão equilibrada. Os princípios batistas são princípios elementares e também bem equilibrados do ponto de vista de catalisar pessoas de todas as tribos. O que eu quero dizer com isso? É juntar gregos e troianos, né? Sim. Na Igreja Batista você recebe ex-presbiterianos e recebe ex-assembleianos. Eu acho extremamente peculiar e fantástico como que a nossa identidade batista ela consegue ser ortodoxa e plural, né? Eu não acho que essas duas palavras se anulam nesse sentido, porque eu acredito que a identidade teológica batista ela é mais distintiva do que confessional, né? Ela é mais de identificar alguns pontos essenciais do que prescrever confissões ou prescrever doutrinas de ponta a ponta para trazer algum tipo de unidade. Por mais que acredite que as suas confissões têm o seu papel pedagógico, didático e comunitário, eu, Christian, não acredito que hoje elas são a melhor possibilidade para se educar uma igreja. Eu acredito que é uma ferramenta muito boa, mas não acredito que é a melhor via. Isso não está dentro do que eu percebo. Então, eu sou batista. Eu sou um batista, vamos ser um pouquinho mais profundos, um batista calvinista, né? Um batista que leu bastante de Calvino, que concorda com a maior parte do de Calvino e que discorda quase que completo do John Knox. Mas é nesse sentido aí, Thiago. Cara, eu até falei brincando que a PIB é uma igreja problemática. E mesmo que seja, eu não teria propriedade nenhuma para falar disso, mas eu me sinto com liberdade para falar assim da PIB de Benevides, porque, cara, a PIB de Benevides é quase uma igreja para mim, né? A quantidade de amigos que eu tenho na PIB de Benevides, a quantidade de gente que já orou por mim, ou ora por mim, que é de lá, sabe? E que é da igreja de vocês dois aí. Então acaba sendo uma igreja muito importante para mim, sabe? Uma igreja com a qual, tipo, com uma certa frequência eu acabo orando pela igreja ou por gente da igreja ou por situações que possam ocorrer na igreja, entende? Como, olha, agora, tipo, tem 2 obreiros na igreja ali, mais o Book servindo ali como uma espécie de conselho pastoral. Sim. Sabe? Vez por outra me pego orando pelo trabalho que vocês estão fazendo ali. Obrigado por isso, mano. Isso é muito importante pra gente. Pois é, cara. E esse tipo de coisa. Por isso que eu pergunto. Mas eu também perguntei porque eu sei que, por mais que a Igreja Batista de Benevides ela se identifique como uma igreja batista mesmo, eu sei que tem um certo movimento reformado. Movimento reformado que nem é bem reformado, é mais um movimento calvinista ali dentro, né? Cara, talvez esse seria o ponto que eu aprofundaria mais falando contigo. Eu acho que em níveis de compreensão do que hoje se entende de batista reformado no Brasil, né, estou considerando aqui os entusiastas reformados aqui do Pará, estou considerando no meu argumento também a Convenção Batista Reformada, que tem ganhado alguma visibilidade nas redes sociais, através do pastor Marcos Paixão. Né? Eu acredito que dentro desses moldes reformados não tenha ninguém reformado na PIB de Benevides. Dentro desses moldes. Talvez em outras compreensões da pluralidade que o termo reformado vem abraçar, talvez sim. Né? Talvez tenha ali uma quantidade interessante de pessoas que se identificam dentro dessa... Eu vou usar caixa aqui, mas não tenham como pejorativa. É mais a nível de ilustração mesmo. Né, que se enquadram dentro dessa caixa reformada. Né? Eu já me identifiquei muito assim. E eu não quero de maneira nenhuma tratar com uma espécie de inferiorização, porque isso faz parte do meu passado e hoje não faz parte das minhas compreensões atuais. Mas, quanto a batistas reformados, eu tive boas conversas com alguns pastores batistas e vocês tiveram aqui um podcast com um deles, que ele fez parte da minha formação teológica, praticamente, que é o pastor Tiago Marcondes. E
E ele foi o cara que, assim, a igreja envia, nós sabemos disso, mas ele foi o cara que investiu, acreditou e orou para que eu estivesse no seminário. Uhum. E o que eu entendo hoje de régua para pastores é o Tiago Marcondes. Para Uhum. mim, ele é um exemplo de vida e prática. Várias vezes eu já me dei conta em reuniões de conselho com o Book, com o Bruno, já parei a pensar, tipo assim, o que é que o pastor Tiago Marcondes falaria nessa hora, né? Como ele iria tratar desse assunto. Eu várias vezes já me peguei pensando dessa forma, porque para mim ele é um exemplo de teologia aplicada, Uhum. vamos dizer assim. A vida prática do pastor Tiago Marcondes, o testemunho que ele construiu nesses anos aqui no Pará, a forma com que ele entende igreja e a prática pastoral em si são coisas que eu tomo para mim como exemplo, né? Uhum. O pastor Tiago Marcondes, ele é aquele livro encarnado para mim. O tipo, ele faz e vive um tipo de coisa que você não encontra em livro, cara. Você não vai encontrar em livro de teologia pastoral, em livro de aconselhamento, porque foram aquelas coisas que ele colheu com o auxílio do Espírito Santo, com o direcionamento do Senhor e com as experiências dele. Então, Uhum. há coisas que você vai conseguir compreender e experimentar vivendo com gente experiente, vivendo com gente que sabe mais que você, né? Gente que passou por aqui. Por exemplo, dá um exemplo, tem uma das tentações do conselheiro bíblico e do pastor é interpretar a relação conselheiro e aconselhado, pastor e ovelha, através de livros. O que é que o que é que o John MacArthur tem a dizer sobre esse problema? O que é que o David Powlison tem a dizer sobre santidade? Não, cara. Na verdade, tudo que você precisa é Bíblia, oração e tá perto daquele brother ali que tá precisando de um abraço, tá precisando ser ouvido. Uhum. Esse nosso mundo de informações teológicas hoje, ele de alguma forma deixou a teologia impessoal, cara. E a teologia, ela não existe de maneira impessoal, senão ela vira só academicismo barato e brega, né? Teologia é vida em todas as instâncias, né? Teologia conversa com a nossa vida, conversa com a nossa prática. O pastor Davi Cáceres aqui, que foi um professor de aconselhamento também, Uhum. ele afirma que teologia e aconselhamento nascem no solo da igreja. Uhum. Então, é na vida de igreja que você experimenta desse tipo de coisa, sabe? Na vida de igreja que você vai entender os dilemas do coração, você vai ouvir choro de ovelha, você vai se estressar com ovelha, você vai se alegrar com ovelhas, você vai estar à mesa com elas. Então, você experimenta isso na vida de igreja, não é através dos livros, não. Sim, até porque a teologia aplicada, até aproveitando o termo que tu usaste, mas eu vou usar de uma outra maneira agora, a boa teologia aplicada, ela surge de tu tentar responder aquilo que a tua igreja tem necessidade, sabe? E tu responder isso de maneira prática e não só de maneira teórica, né, acadêmica. Então o Sim, pastor tem que ter essa vivência e não pode ser um pastor de gabinete só. sim, Onde ele está sempre afundado nos livros, nos sim. estudos, escrevendo coisas que talvez nunca ninguém nem vá ler. Tiago, para mim, e aí entra mais uma vez o quanto o pastor Tiago Marcondes ele foi impactante na minha vida. Uhum. Porque quando mais novo, Uhum. eu era um psicopata por estudo teológico, cara. Sabe aquela fase da jaula? Uhum. Minha impressão que comigo foi pior do que com todo mundo, velho. Porque o primeiro livro teológico que eu fui ler foi As Institutas de Calvino. Foi a primeira maluquice que eu fui ler. E aquilo me deixou extremamente bêbado de conhecimento. Eu pensava de mim além do que eu deveria. Uhum. Tratava com desdém vários irmãos da igreja por saberem menos do que eu. Só uma coisa, E tu Oi? leste, tu leste tu leste todas as institutas? Sim, os 4 volumes da Editora Cristã Evangélica. Não foi o Tu da sabe Unesco. que, tu sabe que esse é o equivalente no mundo reformado, basicamente é o equivalente a tu ler todos os volumes do Capital do Karl Marx, né? Sim, sim, fantástico. Fantástico. É o envolvimento total na ideologia do Sim. reformada. Mas quando eu compartilhei com o pastor Tiago Marcondes o quanto eu adorava ler teologia, o quanto. Cara, o meu dinheiro quando eu trabalhava de personal, meu salário era praticamente para comprar
algumas coisas pessoais, porque na época eu ainda morava com os meus pais, e 70% do salário eu torrava em livro, velho. Então, toda semana tava chegando caixas e caixas de livro em casa. Hoje, eu vendi vários. Hoje, isso aqui que vocês estão vendo em tela, eu acho que é uns 40% ou 50% do que eu tenho hoje. Uhum. Mas, enfim, eu investi muito ali na minha juventude. E o pastor Tiago, pela graça do Senhor, chegou comigo e falou: Christian, deixa eu te explicar uma coisa que os livros não ensinam. Parece comigo aqui amanhã, 7 horas da manhã. Aí eu, vou ter uma aula com esse cara, vou ter uma sessão ali de explicações teológicas batistas, vou ter um tempo ali de explicação de eclesiologia. Vai ser incrível. A minha expectativa era essa. Cara, eu chego na casa dele de 10 para as 7 e tá preparando o carro para sair. Ei, vamos visitar uma ovelha desviada ali, cara. E aí a gente foi lá e eu fiquei totalmente atordoado. Fiquei assim, cara, por que esse cara tá fazendo isso? Eu me questionei mesmo, tipo assim, não era pra ele estar me explicando aquele trâmite de igreja lá? Por que ele tá aqui? E a gente visitou e aquela experiência foi muito impactante para mim, porque eu senti o que era viver dilemas de irmãos da igreja, coisa que eu, por mais que eu tivesse liderado jovens, liderado ministério de homens, eu não tinha experimentado aquilo na pele, digamos assim. E viver aquilo. Eu fiquei a manhã inteira e parte da tarde fazendo isso com o pastor Tiago, e ali tive conversas extremamente preciosas, nas quais eu tomo aí várias daquelas conversas como verdades bíblicas que eu aplico hoje no meu ministério e que eu tento experimentar e compartilhar também com o Book e com o Bruno. Entendi. Tu acabou de falar? Sim. De repente, assim? Ficou uma reticência, assim. Parecia que ele ia continuar e É que eu acho que ele ficou passando um filme, assim, lembrando das memórias que Cara, o pior que Thiago foi isso marcou mesmo. antes. foi isso Aí mesmo? a mente dele Eles conseguiram voou um pouco. voou um pouquinho mesmo. Mas, assim, concluindo, para não parecer que eu cortei abruptamente, já cortando, Uhum. eu hoje, por mais que eu goste do estudo acadêmico, eu gosto de ler livros, né? Vocês estão vendo aí que isso não é um chroma key, mas eu gosto de. Hoje, a principal área que eu me aprofundo estudando é a área de aconselhamento bíblico e do comportamento humano de maneira geral. Isso muito me chama atenção, né? E hoje eu busco consumir coisas que conversem mais com o meu cotidiano e com a vida da igreja do que qualquer outra coisa. A motivação do meu coração para interagir com teologia mudou completamente. Antes eu lia com o objetivo de ser um cara que ia conseguir responder bonito numa conversa de mesa, sabe? Eu queria ser aquele cara, Thiago, sabe? Tipo assim, pessoas perguntam, será que Adão viveu todos esses anos? Eu queria ser esse cara que respondia isso. Será que essas leis de Israel valem para a igreja? Eu queria ser o cara que respondia isso. Só que a motivação no meu coração é uma motivação extremamente egoísta, egocêntrica e de manutenção de autoimagem. Eu queria parecer um cristão relevante com o meu conhecimento. E aí, já esse meu argumento já deixa de cara que era totalmente equivocado e tolo. Eu hoje entendo que esses meios intelectuais que o Senhor me deu é para serviço da igreja, é para serviço da minha família, é para que eu possa usar essas ferramentas para potencializar e melhorar meu culto doméstico, pastorear o coração da minha esposa, pastorear o coração dos meus amigos, né, dos meus companheiros de ministério. Eu tenho entendido dessa forma. Tu achou então que tu ia te tornar, pelo menos talvez a essa altura, tá com quantos anos? Eu tô com 26 anos. Tá com 26 anos? É. Já tá na tua terceira faculdade. Sim. Caramba, com 26 anos eu acho que eu tava aqui. Fazendo raiva. Não, 26 anos eu já tinha terminado a faculdade. É verdade. Tava fazendo 26. raiva um pouco mais cedo. É doido, com 26 anos de idade eu já tinha abandonado a minha quinta faculdade. Eu abandonei uma. Abandonou qual? Enquanto cursava educação física, eu também fiz história pela UFPA, em Bragança. Sim. E eu tranquei história. Eu gosto muito de história. A área de humanas, no geral, me atrai muito. Uhum. Gosto bastante.
Aí eu abandonei história para ir para o seminário. Hoje é o ano que jubila o meu curso, né? Inclusive o diretor me ligou no início do ano, começo de ministério na PIB, me ligou: Christian, que saudade, não sei o quê, quando você vai voltar a estudar com a gente? Esse ano, será que você vai liberar sua vaga para outra pessoa? Para ser bem sincero, eu tinha esquecido completamente de trancar o curso. Assim, só ficou lá, congelado. Né? Eu não passei pelas formalidades de trancar o curso como deveria. E ficou trancado, mas não ficou também. Eu não consigo explicar para vocês os trâmites disso. Sim, mas trancado também jubila, sabia? Sim. Sim. E justamente esse ano que é o ano que faz aniversário da minha desistência aí. Então... exatamente. Não, parabéns, cara, parabéns. Porque eu também fui jubilado da UFPA. Mas foi da mesma situação, eu vim embora. Qual era o curso que você fazia? Administração. Administração, que é um curso meio que assim, não me exigia muito intelectualmente. E era uma área que eu gostava. Eu achei que não ia me exigir muito intelectualmente, na verdade. Era uma área que eu gostava, eu gosto. Na verdade, eu gosto muito da área de negócios. Muito. Só que na época ela era isso, só que eu tive que vir embora. Eu vim embora pra cá, pra Santa Catarina. E eu vim embora pra cá, pra Santa Catarina, e aí eu deixei o curso lá. Aí eu transferi, inclusive, na verdade eu fiz outro processo seletivo e vim pra cá, pra Unioeste. Aí depois eu acabei fazendo outro curso e me formei em marketing, e a minha especialização é em teologia aplicada. Olha que peculiar. Na área de teologia aplicada, lá no Andrew Jumper. É isso, cara. Antes da gente começar a encaminhar para o fim aqui, que eu sei que a fome aperta e o cansaço bate ali no book. Tu ainda é muito novo, Christian. Tipo, eu posso falar, não sou muito mais velho que tu, mas eu sou um pouco mais velho que tu. A gente é mais velho, eu e o Book, nós somos mais velhos que tu. Ainda é muito novo, cara. Tu ainda tem muita coisa aí pela frente. Não se sabe o que o Senhor Deus requer de ti, de fato. Sabe? Se tu esperava que tu ia ser, de repente, um teólogo relevante, não tô dizendo isso para tu alimentar. O que eu tô falando não é para alimentar isso no teu coração. Mas talvez tu te tornes, cara, um teólogo relevante no teu contexto estadual, talvez, ou no contexto brasileiro, ou talvez em alguma área específica, talvez tu te tornes um teólogo relevante. Sabe? O mais importante é que o Senhor Deus te use exatamente o que Ele quer. Sabe? Amém. Por exemplo, no meu caso, eu até estava falando com alguns amigos aqui alguns dias, que a gente tem os discipulados e tal, que a gente faz individualmente. Eu pensei assim, não, algum dia eu vou ser um missionário. Eu nunca pensei que eu ia ser um pastor. Principalmente porque eu não queria ser um pastor, sabe? Não era nem algo que ardia no meu coração, pelo contrário, é algo que me amedrontava. Eu falei, isso eu não quero. Tá aí uma coisa que eu não quero é ser pastor, sabe? Acabou que eu sou pastor, cara. Sabe? Eu sou. Quando Deus quer um homem para o ministério, já dizia Charles Haddon Spurgeon, frequentemente Deus o deixa sem saída. Sabe? E não é que necessariamente o Senhor Deus constrange ele a ser pastor. É que Deus deixa ele sem saída, cara. É para isso, sabe? Eu já falei também, o que eu falo para meus amigos eu pensei que eu nunca... Para ser bem sincero contigo, quando eu cheguei na 7ª série, eu pensei assim, daqui eu acho que eu não passo. Sabe? Na 7ª série do ensino fundamental. Então, tipo, do que foi daí pra frente, eu já considero muita vitória. Eu lancei o livreto agora. E, tipo, eu tô terminando um livro aqui sobre o Pai Nosso. Tô terminando esse livro já faz um ano, mas eu tô terminando. Sabe? Então falta 2 capítulos praticamente. E o Bruno tá me ajudando a escrever outro. Sabe? Então, cara, tipo, são coisas que eu realmente não esperava isso, cara. Eu posso não lançar essas coisas nunca, sabe? Essas coisas podem chegar a lugar nenhum. Pode ser, cara, que nem a minha igreja leia essas coisas, sabe?
Mas, tipo, Deus simplesmente direciona e leva a gente a fazer as coisas que Ele quer que a gente faça, sabe? E o mais importante é que o nosso coração fique descansado no Senhor, naquilo que o Senhor Deus faz. E eu sei que tu deves falar isso bastante para si mesmo, né? Mas o mais importante é isso, assim. E quem sabe, cara, todo esse conhecimento seja para que daqui a pouco, ou quem sabe já não esteja acontecendo isso, de que as pessoas na tua igreja te perguntem essas coisas. E que talvez alguém esteja perguntando isso para ti, essas grandes perguntas teológicas, não porque eles simplesmente querem puxar um assunto, sabe? Ou porque eles estão com uma curiosidade, sabe? Ou porque eles acham que é legal conversar com o pastor deles sobre os profundos temas da teologia sistemática, da teologia bíblica. Talvez eles acabem perguntando essas coisas porque a vida deles naquele momento está dependendo disso. Sabe? Porque eles estão tão desesperados da própria vida espiritual que eles se perguntam onde é que eu posso achar uma resposta sobre isso? Porque o meu desespero é grande, o meu tempo é curto, sabe? E eu tô quase a cair num precipício aqui. Sabe? Talvez seja isso, cara. O pastor, ele é muito isso. O pastor, ele é o teólogo da paróquia, sabe? O pastor, ele é o teólogo da vida dessas pessoas, cara. Nenhum outro cara vai influenciar tanto se tu for um pastor no mínimo razoável e se a congregação for no mínimo normal, nenhum outro teólogo vai influenciar tanto a igreja quanto o pastor, cara. E o pastor pode ser, inclusive, um leigo. Ele pode ser, cara, um cara, às vezes, iletrado, cara. Ele influencia mais do que o melhor teólogo e mais eloquente do que tu possas. Sim, Do que tu acredito muito possas. Eu vejo aqui, na nossa pequena igreja, aqui no Farol, eu vejo o pessoal repetindo, às vezes, em conversas comuns, ou então até em coisas que, sei lá, às vezes eu vejo na internet, gente com quem eu convivo, sabe? Às vezes repetindo coisas que eu falei no culto, sabe? Ou então coisas que eu falei numa conversa. E eu fico pensando, caramba, olha até onde o Senhor Deus me trouxe. Então essas últimas palavras são palavras de um certo encorajamento aí para ti. E talvez um certo consolo. Né? Obrigado, Thiago. Você foi essencialmente pastoral agora, trazendo à memória o que importa e o que faz sentido para as nossas vidas. Mas eu continuo gostando de estudar profundamente as Escrituras, e você falou uma coisa que contempla parte do meu anseio hoje com e como igreja local, que é de ser um teólogo relevante para a vida da igreja. O book talvez você pegue esses exemplos aqui. Eu quero contemplar tanto o coração do Book quanto o coração da irmã Francisca, que é a senhorinha da igreja. Eu quero conseguir conversar tanto com o Ian quanto com a irmã Iracema, que é uma outra anciã da nossa igreja. Então, eu tenho hoje arde muito no meu coração esse desejo de encorajar a igreja a essa semelhança de Cristo, a esse crescimento espiritual, a alcançar esses corações e encorajá-los a um desejo mais ardente pelo Senhor e pela sua obra, porque eu costumo falar que a PIB de Benevides, ela não tinha um problema com púlpito, né? Nem problema com divisões e facções, que são problemas clássicos das igrejas batistas da região metropolitana e até mesmo do nosso seio brasileiro, né? A gente encontra um problema de púlpito, é um pastor que fala alguma coisa contrária às escrituras ou que é extremamente equivocado nas suas colocações, ou temos aquilo que é aquela herança batista aqui da região, que são as divisões, né? Uma família ficou insatisfeita na Assembleia, foi lá e criou outra igreja batista, né? Então, a PIB de Benevides não experimenta desses problemas. Eu costumo observar, e já compartilhei isso com o Book, com o Bruno, compartilho com você agora, assim como já conversei com a minha principal teóloga, que é a minha esposa. Ela também é teóloga de formação, né? Formou no seminário. Eu costumo dizer que o problema mais expressivo da PIB de Benevides é um problema essencialmente de engajamento, né?
usa o engajamento como termo de ilustração para comodidade, para conformismo, Uhum. para estar satisfeito onde está, né? Muitos irmãos constatam problemas, querem mudanças de algo, mas eles não querem ser parte da resolução, não querem ser parte da proposta de mudança. Eles estão muito satisfeitos em ser pessoas que vão fazer diagnósticos, mas não querem ser solução, né? Uhum. Então, eu vou usando esses termos aqui muito psicologizados, digamos Uhum. assim, tá? Mas é a nível de ilustração mesmo do comportamento mais geral hoje da igreja, né? Uhum. Nós estamos passando por um momento de reformular várias coisas, né? Até de compreensões teológicas mesmo, no sentido de prática, né? Do que as Uhum. pessoas entendem do que é ministério, do que entendem do que é comunhão, do que é relacionamento com as pessoas, né? Então, eu adoro esse processo, Thiago. Eu amo igreja, cara. Eu sou apaixonado por igreja, velho. Passei 4 anos no PV ouvindo sobre missões na Índia, no Oriente Médio, e na minha cabeça passava 24 horas, como é que eu posso ajudar a igreja que está aqui do lado do PV? Uhum. Então, eu sou apaixonado por igreja, cara. Então, eu amo esses processos, amo me estressar com ovelha, amo pensar sobre essas resoluções de problema. Eu gosto de conversar com o Book sobre as leituras que a gente tem de alguns problemas que acontecem na igreja, e a gente sempre termina a conversa pedindo misericórdia, né? Uhum. Que o Senhor não nos ajude a não cair nesses pecados, nos dê sabedoria, lamentando por contemplar esses problemas, mas também agradecendo porque o Senhor nos deu a oportunidade de estar conversando sobre isso, de estar orando sobre isso, de falar a respeito dele nessa situação. Então, eu sou muito feliz e obrigado mais uma vez pelas palavras, Thiago. Foram de consolo e fizeram muito sentido pro meu coração, meu irmão. Uhum. Mas é isso, cara. Muito obrigado. A gente vai indo aqui, né, para as nossas partes finais antes do nosso timoneiro assumir de novo. Mas muito obrigado, Christian. Foi muito bacana conversar contigo. A gente tinha ouvido falar bem de ti. E eu espero que o Senhor Deus te abençoe e continue te abençoando e te usando aí. Saiba que vou falar como a gente fala normalmente para os convidados, que sabe que as nossas mãos de amizade estão estendidas para o que for necessário aqui, beleza, meu amigo? Amém. Cara, agradeço demais pelo convite. Eu, assim, era até difícil falar pro Book qual era o meu assunto favorito para falar, porque, mano, eu gosto de falar de tudo, principalmente coisa de igreja. Então, tem várias coisas que eu não deu tempo, né? Mas eu tenho raiz pentecostal, né? Passei por assembleia, passei por igrejas carismáticas, passei pela presbiteriana, tive meus dilemas com reformados, briguei com pelo menos uns 11 pastores da minha cidade de origem. Cara, tem várias histórias engraçadas aí, mas fica talvez para uma outra conversa, para um outro tempo que a gente possa ter juntos aí para além do podcast. E E a quero gente ter a oportunidade de te pode. conhecer, cara, pessoalmente, tá perto aí. Quem sabe, cara, a demanda é alta, a oferta é baixa. Mas. A gente ainda vai conversar sobre esse negócio aí do aliancismo. Por favor, eu tenho que te explicar o porquê que você está equivocado, né, meu irmão? O processo de se elucidar, ele é constante, né? Aí você sai Poxa, não vou ver esse momento, você, infelizmente, agora. você sai de argumentos autocentrados, você vira calvinista, mas assim, você vai amadurecendo com o tempo. O aliancismo faz parte disso, né? Você amadurece e sai daí uma hora. Mas é o Não, processo. Eu respeito isso, mano. E é eu um tô contigo, processo. cara. Eu me coloco à disposição para te ajudar, para Não, cara, amém, amém. Com 26 anos eu também era dispensacionalista no início. Mas é isso, cara. Muito obrigado. O book é com você agora, meu amigo. É isso aí. Infelizmente, tem várias coisas. Eu tinha alguns tópicos aqui que eu ia inserir, mas eu deixei alguns momentos aí de fluência, porque estava bem interessante, mas tinha muitas coisas aqui que a gente ainda gostaria de abordar. Eu acredito que a gente pode ter um outro momento, inclusive, pensando aqui em alguns planos futuros, vou compartilhar depois com o Thiago em relação a isso. Uhum. E, infelizmente, eu não vou ver agora esse desdobramento aí de Reformations com
aliancismo e tudo mais. Olha, Book, eu adoro Uma pena que eu estava preparado para colocar algumas coisinhas aqui. cortar. É mas- que eu adorava debater, cara. Hoje eu só sei explicar por que eu tô certo. Então, Eu sei. Com o tempo, tu foi ganhando mais humildade, sei como. Mas é isso. Christian, muito obrigado, meu querido. Só para constar mais uma coisinha aí, aqueles elogios lá não vai para tua avaliação, viu? Nem te esquece. Brincadeira. Mas, cara, valeu. Obrigado por ter tirado esse tempo com a gente. Valeu por esse tempo. Enfim, vamos continuar caminhando juntos, né? Como o Thiago falou, as mãos de amizade estão sempre estendidas. E valeu, Thiago, por mais um episódio, por mais esse tempo. E a você, nosso querido ouvinte, que aqueles mais aguerridos, né? Como eu sempre falo, aqueles guerreiros que chegam até o final com a gente. Você que está aqui nesse momento, nesses últimos segundos, nós queremos agradecer muito por você ter ficado conosco aqui nesse papo. E esse foi mais um episódio do Admirável Novo Podcast Brasileiro, com Christian Felipe. E é isso aí, galera. Um grande abraço. Valeu, Thiago. Valeu, Christian. Até a próxima. Tchau, Kim.